Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim tem dois pontos aqui que o Senhor está liberando neste dia e para a partir de então. Então, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando. Irmãos, o primeiro ponto, o Senhor me levou lá para Josué 24. Em Josué 24 é o último capítulo do livro de Josué. E ali, irmãos, Josué, ele chama todo o povo ali, que já assim, né, que adentrou, que possuiu a terra prometida. Ele chama todos os líderes, todos os anciãos, todos ali, e os reúne. E ali o Senhor começa a falar através de Josué. O Senhor, então, começa ali falando, lembrando o seu povo, que, né, possuiu a terra prometida, que agora já vivia na terra prometida, lembrando o seu povo de todos os feitos do Senhor. Porque, irmãos, aqueles que possuíram a terra prometida, aqueles que entraram na terra prometida, foram os filhos dos israelitas que nasceram no deserto. Então, eles não conheciam todos os feitos do Senhor e tudo aquilo que o Senhor fez desde lá de trás. Abraão, Moisés, Isaque, Jacó, Esaú. Então o Senhor, ele traz à memória, ele lembra ali eles de todos os feitos do Senhor desde lá de trás. Porque essa geração não conhecia todos os feitos do Senhor. E aí então, conforme o Senhor vai falando tudo o que ele foi fazendo e tudo que ele livrou o seu povo, ele até cita ali, cita do Egito que livrou o povo de Faraó, cita que livrou o povo de Balaão, de, 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 de deixar Balaão assim amaldiçoar o seu povo, e ele vai falando tudo. E aí o Senhor fala através, né, de Josué, de que o Senhor não ia aceitar, mas a partir dali, aquilo que eles ainda faziam, que não era de acordo com o que o Senhor esperava deles. Então ele fala através de Josué. Ele fala assim: vocês ou vocês adoram ao Senhor somente, façam menção somente do nome do Senhor, ou vocês vão servir aos outros deuses. Mas vocês não podem servir a dois senhores. E aí então Josué fala: eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o Senhor estava pontuando isso. E aí o povo responde: nós vamos seguir somente ao Senhor, vamos obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos e viver à luz da palavra. O povo responde isso para Josué, no caso, né, ali para Deus, selando aquilo, né, naquele momento, perante o Senhor, né, no mundo espiritual e no mundo natural. E aí, irmãos, os dois pontos que o Senhor está falando aqui, irmãos, que alguns que presenciaram e que conhecem, né, os feitos antigos, estão se prendendo a como o Senhor fez, né, aqueles que vieram antes de nós, estão presos a uma teologia só teórica e não viveram, não experimentaram e não acessaram ainda na prática aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai começar a fazer a partir daqui, irmãos. Então, nós temos que nos desprender, irmãos, do que foi até aqui, porque o Senhor, ele, irmãos, o reino dos céus, o Senhor, ele se move de forma dinâmica. Então, em tempos, em estações, e a cada geração, o Senhor, ele se movimenta de uma forma diferente. Então, o que cabe a nós é nos alinharmos à atmosfera, à movimentação do Senhor para este tempo, para esta geração. Então, o fato de você conhecer todos os feitos, ou quase todos os feitos antigos, não te permite mais te prender à teoria, a só a teologia teórica e aquilo que foi até aqui, porque o Senhor está fazendo algo novo, o Senhor está movimentando de uma forma diferente. E isso não anula o direito daqueles que vieram depois, que ainda, embora não conheça todos os feitos do Senhor, ou não presenciaram, não anula e não tira o direito deles de desfrutar e de viver e de apossar também. Porque a palavra do Senhor foi liberada para este tempo e para esta geração. Então, esta geração nós temos em partes aqueles que conhecem
ou que até vivenciaram o que o Senhor fez através dos que vieram antes de nós e daqueles que começaram agora e que não vivenciaram e não presenciaram. O que importa, que é o que o Senhor está falando hoje, é todos nós estarmos em linha e seguirmos o fluxo e a movimentação do Senhor para este tempo, para esta geração. Irmãos, e para assim desfrutarmos, para experimentarmos e para governarmos e reinarmos na nossa terra prometida, em todos os territórios que o Senhor nos deu como por um direito, como por herança. Então não importa, irmãos, os que começaram agora, agora que eu digo, não estou falando hoje, deste tempo e daqueles que vieram, né, é, conhecendo os feitos antigos. Então nós temos aqui, né, essas duas partes, esses dois tipos de pessoas, vamos dizer assim. Então é nisso que nós temos que nos alinhar, é estar em linha com esta movimentação e como o Senhor vai fazer, porque o Senhor disse isso através de Josué para os filhos dos israelitas. Vocês estão possuindo, vocês estão vivendo, desfrutando, governando e reinando numa terra, e do que vocês não plantaram, do que vocês não semearam. Então, irmãos, é isso que o Senhor está falando neste dia. Mas nós precisamos, irmãos, ter plena consciência de quem nós somos para possuir a totalidade de tudo aquilo que o Senhor está dando para o nosso tempo, que é o tempo do justo, que nós vamos entrar tão logo. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. E nós temos que estar com os olhos fixos nele, irmãos, em linha com a nossa vida em santidade, à luz da palavra e somente da palavra, para fazer o que nós vamos ter que fazer e para possuir tudo o que nos foi dado como por herança, como por um direito, e não porque nós fizemos algo para merecer, irmãos. É favor, é graça, nós somos favorecidos. Aleluia. E aí, voltando, irmãos, lá em Josué 2, no versículo 11 em específico, quando Josué manda alguns homens lá na terra de Canaã, isso foi antes deles entrarem para possuir. E eles vão lá para reconhecer, para ver os povos, né, e os inimigos que estavam vivendo lá. E aí eles vão para a casa de Raabe. E aí Raabe, neste versículo específico, fala para eles que todo o povo que estava ali estava temeroso com o povo de Deus, que ia adentrar e possuir a terra, porque eles conheciam e já sabiam tudo que o Senhor tinha feito até ali, né? Pelos seus antepassados, aqueles que vieram antes, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Então, irmãos, o inimigo já sabe todo o nosso potencial e toda a autoridade que nós carregamos para possuir todos os territórios e toda a terra que nos foi dado como por herança. Nós que ainda estamos sendo o nosso próprio empecilho aqui, irmãos, porque o inimigo já sabe e ele teme a nós, que estamos na nossa posição e que estamos avançando para tirar o governo dele, tudo aquilo que ele conseguiu fazer até aqui. Então, ouça com atenção aquilo que o Senhor está falando e liberando neste dia, irmãos. Precisamos estar em linha e seguir na movimentação que o Senhor está fazendo neste tempo para esta geração, porque é assim que Ele quer e é assim que vai ser. Nós é que temos que nos alinhar e nos adentrar na movimentação e no fluxo do Senhor para fazermos de acordo, para possuirmos e tomarmos de volta aquilo que é nosso como por um direito, como por herança, para vivermos e desfrutarmos do tempo do justo, após o grande derramar do Espírito que o Senhor assim já vem falando. Então, que você receba essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando, irmãos. Não temos tempo mais, irmãos. Toma o teu lugar. Se submeta ao Senhor. E não importa se você conhece todos os feitos, isso não vai ser um critério do Senhor para falar se você tem direito ou não, porque Ele já deu, já é nosso como por um direito, como por herança. Agora nós temos que continuar indo para cima, para possuir todo o território e toda a terra que nos foi dado como por herança, irmãos. Mas temos que estar em linha, mas temos que nos posicionar e estar com o nosso coração totalmente inclinado somente ao Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.